A paz do Senhor, amados adolescentes, mestres dos nossos adolescentes, irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago aos irmãos a nossa 10ª lição com o tema A Certeza da Salvação. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, dos versos 31 a 39, que diz assim, Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta nossa lição, então, vai falar sobre a certeza que nós, como servos de Deus, temos da nossa salvação. O interessante é que a salvação não é porque alguém é forte, porque alguém tem uma ideia que é poderoso, não. A salvação é uma certeza adquirida na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos entrar já nos objetivos da nossa lição, que diz assim: quais são? Mostrar a perfeição do plano da salvação realizado por Deus, apontar os inimigos dos filhos de Deus e refletir sobre a certeza da salvação. Nós precisamos então ter em mente que o plano da salvação ele foi perfeito, que existem os inimigos dos filhos de Deus e também termos um pensamento já definido sobre a questão da salvação. Amados irmãos, eu tive observando o nosso último vídeo. Eu agradeço a todos vocês que têm vindo, têm assistido o vídeo, a aula. Tem sido muito bom. Mas eu gostaria, se vocês desejarem, nos ajudar nesse evangelismo com essas lições, se inscreva no canal, acione as notificações, dê o seu like, dê o seu joinha. Eu tive observando que tivemos um número excelente, mais de 100% que assistiram, que participaram da aula, do vídeo, apenas 10 a 15% eram inscritos no canal. Que bom que nós estamos atraindo novos espectadores para os nossos vídeos, mas que você não seja só um espectador anônimo, que você seja alguém que se inscreva no canal também, tá bom? Para a gente melhorar esse nosso ranking de sair, quem sabe, de 10, 15 e para 30, 40, 50%, né? Meio a meio. Vai ser ótimo quando você também se inscrever no canal. Eu entendo que a aula é boa, o conteúdo é bom, a matéria estudada é muito boa, então não fique de fora dessa. Venha, traga os seus adolescentes, não fique preocupado, porque, mas eles vão aprender com o pastor e depois não vai. Não, não tem nada a ver. Aqui nós só damos uma palhinha, só damos um incentivo a mais. Mas você, na sua aula, você vai ter todo o tempo para desenvolver com seus alunos. Então venha, acione as notificações, como fala o meu filho, Cauê. Fala, pai, fala para eles dar o gostei. Então dê o seu gostei, comente também, é muito importante o seu comentário, porque aí o YouTube vai entender que nós estamos no caminho certo, que eu e você estamos no caminho certo,
que é anunciando a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos lá? Vamos descobrir um pouquinho mais? Diz assim: você tem certeza da salvação? Isso aqui é algo fantástico, essa pergunta é fantástica. Às vezes a gente pergunta para alguém: você tem certeza da salvação? E ele vai dizer assim: só Deus sabe. É claro, irmãos, que só Deus sabe se nós seremos salvos ou não, mas eu não posso ter dúvida quanto à minha salvação. Parece assim um contraste? Não. Eu preciso ter a certeza de que eu serei um salvo, ainda vivendo com dificuldade, com luta, passando por problemas, mas a salvação deve ser algo na nossa vida, algo intocável, algo seu para com Jesus, para com o Senhor, sendo assim algo maravilhoso. Hoje vamos estudar tudo o que você precisa saber para desenvolver essa convicção. Jesus realizou um sacrifício perfeito na cruz, a qual foi aceito por Deus. Por isso, nossa salvação é considerada poderosa, grande e eterna. Poderosa, por quê? Foi alguém poderoso que proporcionou. Grande porque abrangeu o céu, abrangeu terra, abrangeu todos os lugares dessa salvação. E também eterna porque, uma vez que o cordeiro foi oferecido, não foi preciso mais que nenhum animal fosse sacrificado. Então foi algo assim eterno. Portanto, ela é muito segura. Vamos lá. Hora de aprender. Tudo está completado. A palavra para essa expressão é tetelestai, né? Está consumado, tetelestai. O plano deu certo. Jesus pregado na cruz, após sentir todas as dores, humilhação e sofrimento do processo de crucificação, disse: está tudo completado. Na versão que mais usamos diz: está consumado. Ou seja, o sacrifício foi aceito. O sacrifício não teve nenhum impedimento para que o sacrifício fosse aceito. A ovelha, o cordeiro, era santo, era puro, era imaculado. Inclusive, ele vai à cruz com ferimentos, vai à cruz com seu corpo dilacerado, mas por quê? Porque já estava sendo oferecido em sacrifício. Jesus, quando está no Getsemane, ou os estudiosos dizem Getsemane, quando ele está então no Getsemane, ele está orando, ali ele começa a se esvair em sangue, a suar sangue. Então ali começa a agonia do Senhor. E dali para frente é só sofrimento. Então o cordeiro vai à cruz já ferido, já com seu corpo marcado. Por quem? Por mim e por você. Porque ele nos amou. Então ele se entregou e morreu por nós. João vai escrever isso. O plano de salvação arquitetado pelo Criador foi concluído com sucesso. Tudo que Jesus deveria fazer, ele fez. O interessante, amados, que alguém vai pensar: o diabo queria que Jesus morresse na cruz. Tem alguns pregadores, alguns ensinadores que falavam que o inferno fez festa quando Jesus morreu. Não, irmãos. Inferno nenhum fez festa, porque quando Jesus morre na cruz do Calvário para salvar o pecador, o inferno perdeu a sua força. A força que o inferno tinha, o poder que o inferno tinha sobre o homem, agora, infelizmente, ele continua tendo esse poder ainda, mas só sobre aquele que ainda não recebeu a Jesus como seu salvador pessoal, como aquele que veio para salvar a sua vida. Porque os demais, o diabo não tem esse domínio mais. Então ele não fez festa, ele ficou sabendo que a sua derrota era iminente, ia acontecer a qualquer momento. Era Jesus ir à cruz, morrer, e lá no inferno, como Jesus fala, ele tem nas mãos a chave da morte no inferno. Então Jesus teve uma vitória completa ali na cruz do Calvário. Então o seu sacrifício foi concluído com sucesso. Por isso que ele vai dizer: está consumado. A partir desse momento, uma nova aliança se estabeleceria entre Deus e os homens. Ela não dependeria mais de sacrifício de animais para a remissão dos pecados. Nós vamos ver que o sangue derramado dos animais no Antigo Testamento aplacava por um pouco de tempo a ira do Senhor. Porém,
nós vamos entender que o sangue dos animais que eram oferecido em sacrifício não tirava o pecado, somente cobria o pecado. Por quê? Porque todo aquele sacrifício era simbólico. Aquele sacrifício ali que era feito, que o sacerdote fazia, era algo simbólico. Então não tinha o poder de limpar, de tirar, de arrancar o pecado. Mas o que Jesus fez na cruz, uma vez só, uma única vez, ele fez para quê? Para arrancar, para tirar de vez o pecado. E não ser mais necessário que haja mais sacrifício de nenhum tipo de animal. Tá bom? Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Amigos de Deus, vamos entender que o pecado abriu uma separação. Isaías, ele vai falar no seu capítulo 59, se não me foge a memória, deixa eu só confirmar aqui, vai dizer que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Isaías 59, deixa eu só confirmar aqui para ver se é isso mesmo. Isso mesmo, Isaías 59 no verso 1. Só que aí no verso 2 vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, as mãos do Senhor, os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre as pessoas para abençoar. Mas há uma inimizade, há uma separação. E essa separação que aconteceu se chama pecado. O pecado abriu essa separação entre Deus e o homem. Somente alguém santo, puro, com um sangue puro, teria condição de nos levar, nos reconduzir novamente ao Pai. Quem é Ele? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, além do Senhor Jesus fazer essa obra, e nós temos essa alegria de ter derramado o seu sangue na cruz por nós, o Espírito Santo trabalha nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá então, amigos de Deus. O plano de salvação revela o maravilhoso amor de Deus, pois, mesmo a humanidade sendo inimiga do Senhor, o pecado, ele é inimizade contra Deus. Deus, ele não poupou o seu filho, como nós lemos. Deus não poupou antes, o enviou o seu filho para morrer por nós. Assim, ele nos resgatou da condenação. Jesus morreu também, ressuscitou. Ele está vivo, assentado à direita do Pai, com todo o poder em suas mãos, intercedendo em nosso favor. De modo que, a partir do momento que nos entregamos a Deus e aceitamos a Jesus como Salvador, deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos, servos e filhos do Senhor. Havia uma inimizade, havia uma distância, havia uma separação, mas por meio do sangue do Senhor Jesus. Eu poderia dizer que o sangue, o sacrifício do Senhor Jesus, gerou uma ponte, gerou uma ligação entre o homem caído e o Senhor novamente. E esse homem caído, ao receber o sangue do Senhor Jesus, deixou de ser caído, mas agora resgatado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 2 fala, os inimigos dos filhos de Deus. Durante nossa caminhada com Deus, temos que amadurecer a fé. Por isso você deve se preparar, pois irá enfrentar alguns inimigos. Você sabia disso? Que como servo de Deus, você passa a ter inimigos? Pessoas que irão se levantar? Ou situações que irão se levantar contra a sua vida? Pode ter certeza que sim. Primeiro inimigo, tentador. Quem é o tentador? O diabo, Satanás. Ele é o nosso inimigo. Mas por que ele é o nosso inimigo? Porque ele é o inimigo de Deus. Se é inimigo do nosso Pai, é o nosso inimigo. Não tem como alguém ser inimigo do nosso Pai e ser amigo do Filho. Não tem como. Não tem como. Não dá para aceitar. É inconcebível isso. Então, se Satanás constitui inimigo de Deus, então ele vai ser nosso inimigo e por isso ele vai tentar contra nós para nos conduzir o quê? Ao acerto? Ao
a estar mais próximos de Deus, não. Ele vai fazer de tudo para nos conduzir ao pecado, para nos levar ao pecado. Ele vai fazer de tudo para que eu e você não reconheçamos a Cristo, não reconheçamos o trabalho, o sacrifício que o Senhor Jesus fez ali na cruz do Calvário. Embora Jesus tenha derrotado na cruz, ele ainda pode influenciar o homem ao erro. Ele costuma criar armadilhas em forma de pensamentos e sentimentos, semear dúvidas a respeito das verdades bíblicas ou ainda nutrir frustrações. Tá vendo? Ele pode criar situação para a pessoa descrer na Bíblia, descrer na obra que Jesus veio realizar e ainda lançar uma possível frustração de alguém dizendo que é o Senhor, dizendo que é a Bíblia, dizendo que é Jesus. Então não acredite nessas coisas, porque é cilada do inimigo, é o inimigo tentando enganar. Ele foi derrotado na cruz? Foi. Só que ele continua a trazer dificuldade, a tentar o povo de Deus, para que esse venha sair da presença do Senhor. Segundo inimigo, o mundo. Mas que mundo é esse? É um mundo como nós estamos tendo hoje, dia 1º de março, uma tarde ensolarada, uma tarde abençoada, com o sol, com o verdinho das plantas. Quem pôde ir à praia, estar banhando no mar, isso nós temos que ter medo disso? Não. Não é um mundo nesse sentido, mas é um mundo com os seus sistemas, o mundo com as suas concupiscências, porque o mundo ele jaz no maligno, ou seja, o sistema mundano ele tem uma influência direta da ação do mal, da ação do maligno contra ele. E, consequentemente, esta ação do maligno que atua no mundo, ele tenta nos afetar também. Não estamos isentos. Por isso que nós não podemos ser presas fáceis. Precisamos estar ligados ao aprisco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então diz assim, primeiramente, entenda que não devemos temer essa condição espiritual degradante no mundo, pois estamos em Cristo, como um filho e uma filha de Deus. Você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo carente de Deus. Ou seja, o sistema está corrompido, mas você não está corrompido. Você tem um compromisso com a verdade. Você tem um compromisso com Cristo, com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. Então você pode ser uma voz de Deus, uma voz profética de Deus, no meio dessa situação que está corrompida, no meio dessa situação, desse povo que está perdido, você pode ser uma voz que traga esperança a estas pessoas. Então lembre-se que você tem um chamado, tá bom? Você tem um chamado e deve ser santo nessa sociedade para que a luz que está em nós brilhe nas trevas. Eu devo ser santo, você deve ser santo. A santificação é um processo contínuo. Nós estudamos sobre isso e ela só vai finalizar com a nossa glorificação. Tá bom? Então, a partir desse princípio, no seu dia a dia, aprenda a amadurecer e discernir o que te afasta, o que é bom, o que é correto e o que te aproxima de Deus. O sistema mundano, ele está corrompido, mas não é por isso que nós vamos deixar de estar evangelizando. Não, vamos fazer a nossa parte. Perfeito? Terceiro inimigo que nós temos, nós mesmos. A nossa carne é, sem dúvida alguma, um dos piores inimigos que temos. A carne é aquela força insistente dentro da pessoa que a conduz ao erro. Mesmo depois de salvos, ainda teremos que lutar contra a nossa inclinação para o pecado e para o mal. Dos três inimigos da alma, essa é a mais perigosa, pois é como um traidor morasse dentro de nós, dentro de você. É uma batalha constante. Não devemos fraquejar, mas pedir ajuda ao Espírito Santo para ganhar esta luta. Tá vendo? É algo diário.
A carne é esse que você levanta pela manhã, olha no espelho, esse é o seu maior adversário. Esta pode ser a sua maior amiga, mas também pode ser a sua maior inimiga, a sua carne, a sua vontade, o seu eu. Então subjugue a sua vontade, coloque a sua vontade, eu devo colocar a minha vontade abaixo da vontade do Senhor nosso Deus. Perfeito? Nós vamos ver que a tentação, o tentador, o diabo, o mundo com seu sistema, a carne, são então 3 ameaças contra a nossa vida espiritual. No ponto 3 fala, seguros no amor de Deus, nossa perfeita salvação. Nossa segurança em Cristo nos garante a salvação. Uma salvação que é perfeita, poderosa, grande e que foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se para o judeu, se para o israelita, alguém morrer na cruz era algo vergonhoso, representava a pior morte, a pior tragédia na vida de alguém, era alguém ser crucificado. Então essa mesma vergonha que Jesus passou na cruz do Calvário, essa vergonha vai se transformar em vitória, vai se transformar em bênção, vai se transformar em milagre para mim e em milagre para a sua vida espiritual. A Bíblia diz que temos que ficar firme até o fim para que sejamos salvos, né? Precisamos permanecer firmes. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos uma eterna salvação, porque ela já foi providenciada pelo próprio Deus, mas não temos a garantia de viver pecando e não sofrer a consequência, pois o salário do pecado é a morte. Embora a salvação fora conquistado na eternidade, diz-nos o texto bíblico que o Cordeiro foi oferecido antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo que o mundo existisse, Jesus já havia sido oferecido. Então essa salvação ela é eterna, mas não é por isso que eu vou viver pecando, porque se eu viver pecando, pode ter um dia que não vai dar tempo de eu me arrepender. Pode acontecer. Não vai dar tempo de eu me arrepender e agora? Como ficará a minha vida? Então eu devo pensar nisso. Eu devo entender, devo pensar que a salvação é perfeita. O plano de salvação é perfeito, mas não para nós continuarmos uma vida pecaminosa. Se já decidirmos por Jesus, então vamos continuar firmes, louvando ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que temos que ficar firmes. Nós temos uma eterna salvação, porque ela foi providenciada pelo próprio Deus. Mas não temos a garantia de viver pecando e não sofrer as consequências. Então nós temos que ter esse cuidado. Não dá para viver pecando e achar que nada vai acontecer, né? Não dá para nós andarmos dessa forma. A certeza da salvação. Como podemos ter a certeza da salvação? Está escrito, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Ou seja, Deus de modo amoroso testifica dentro do cristão que ele é salvo. Então eu e você temos uma certeza dentro de nós, uma convicção que é testificada pelo Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. E há uma testificação também entre nós, os irmãos, entre um irmão e outro irmão, que nós somos filhos de Deus. Há uma alegria, há algo especial que nos chama a atenção e nos leva a entender isso, que nós somos filhos do Altíssimo, filho da promessa, filho da bênção, filho da salvação. Então, temos que ter esta certeza, né? Deus, ele é justo, ele aplica o juízo, mas ele é amoroso para com aqueles que fazem a sua escolha de decidir-se pelo seu Filho Jesus Cristo. Você tem dúvida? Nesse momento, leia a Bíblia, também diz
Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Se você está com dúvida quanto à sua salvação, faça esse exame agora, adolescente. É você e o Senhor. É você, irmão, e Deus. Não aceita um intermediário agora, não. É você e Deus, o Espírito Santo, Jesus, que vai confirmar a tua tão maravilhosa salvação. Estamos chegando ao final, à conclusão da síntese da nossa lição desse domingo. E eu quero agradecer a Deus por tua vida, por tua casa, por tua família. Rogando ao Senhor que o querido Espírito Santo continue te abençoando de forma maravilhosa. E eu continuo lhe esperando no nosso canal, com a sua inscrição e também com a sua notificação. Pastor, quanto é para se inscrever no canal? Nada. Você não precisa pagar nada. É só ir lá, se inscrever no canal e vir fazer parte desta família. Concluída a nossa lição. O plano de salvação foi completado com perfeição. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi suficiente. Eu não gosto muito de usar a palavra suficiente. Quer dizer, se eu uso a palavra suficiente, está dizendo assim, o que Jesus fez satisfez, na verdade. Deu para passar. Deu o suficiente, é isso, aquilo que dá. Por exemplo, um aluno, para ele passar normalmente em uma escola comum, ele tem que tirar uma nota azul. E a nota azul é quanto? 5. A metade, 5. Então, se ele tira 5, já foi suficiente para ele passar. Mas eu quero dizer para você que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. O sacrifício do Senhor Jesus foi um sacrifício eficaz, não necessitando de que mais nenhum animal fosse sacrificado e nem o outro ser humano fosse morto para que o outro pudesse ser salvo. Porque o sacrifício de Jesus atendeu às expectativas do céu, da terra, e deu uma resposta poderosa ao inferno. O Filho de Deus veio ao mundo para salvar o pecador. Se humilhou, foi à cruz, morreu, mas ressuscitou e nos garante a nossa salvação. Agora somos convidados a viver em santidade e fidelidade a Deus por meio da fé. Por isso, tenha cuidado com os inimigos de Deus e permaneça vigilante diante das coisas e das situações que podem te afastar de Deus. Mas, acima de tudo, confie no amor e na graça do Pai. Em Cristo estamos seguros. A próxima lição vai ser a lição 11, a importância da fé. Vai ser mais uma lição importantíssima. E essa lição de hoje, compartilhe com quem você ama, para que ele se sinta amado, acolhido, e ele possa também desenvolver essa obra maravilhosa do Senhor Jesus na sua vida. Fique com Deus, eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo para o nosso próximo vídeo aula em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, acionar as notificações e deixe o seu comentário também e dá a sua igreja de onde você é. Tá bom? Vai ser uma bênção poder interagir contigo também no comentário dessa lição. Respondo a todos os comentários, então deixa o seu, que eu estarei respondendo em nome de Jesus. Um abraço.